Meu nome é Cleudio Bueno, é o que eu disse ontem na Rádio Mundial. É difícil, né, o nome Cleudio, até para falar, mas é tão simples que até eu mesmo, às vezes, eu fico pensando por que puseram Cleudio e não Cláudio. Porque era só tirar o A e pôr o E, ou tirar o E e pôr o A, era mudar o nome. Mas eu acho que foi uma questão espiritual, né? Que as duas primeiras iniciais do meu nome, o C e o L, eu acho que era para mim, quando eu era para vir para cá, era para não esquecer o nome da minha companheira, que é Carmen Lúcia. O E e o U, na verdade, sou eu. E o D e o I e o O é Deus. Então ficou, né, Cleudio. E como Cleudio é... Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. A coisa aconteceu da seguinte maneira, né? Eu sou professor da doutrina espírita kardecista há muitos anos, fiz escola de médios, aquela coisa toda, num centro espiritual aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana, embora não seja daqui de São Paulo, e todo final de semana eu me encontrava com uma pessoa de 94 anos, o nome dela era a Dona Maria Antonieta, não aquela da Revolução Francesa, a outra. E todas as vezes que eu me encontrava com ela, a gente falava muito a respeito do Egito. E eu usava um anel naquela oportunidade, que era a esfinge. Uma esfinge do faraó. E ela sempre falava, brincava comigo: pô, você sabe que você foi na outra encarnação, faraó? E eu desconsiderava, ela já tinha 94 anos. Mas eu acabava brincando sempre com ela, e a gente sempre, depois que eu saía da aula, a gente tomava um café juntos. Até que um dia, depois de 2, 3 anos fazendo isso, ela falou assim: você não conhece a minha casa, né? Eu falei: não, porque a gente sempre ficava na sala. Ela falou: venha conhecer. E levou ela, morava no Sobradinho, me levou para conhecer a casa, e quando entramos no quarto dela, ela tinha uma fotografia, um quadro, na verdade, não era uma foto, era um quadro, atrás assim da caminha dela. Quando eu vi aquele quadro, eu tive um choque. Eu falei: eu quero isso para mim. Ela falou: imagina, isso foi um pintor famoso que me deu, não posso te dar. Embora você me dá tudo, eu não posso te dar esse quadro, não. Eu falei: mas eu preciso ter isso. Ela falou: então você tira a fotografia. Mas naquele tempo, poxa vida, não tinha celular, não tinha nada digital, nada, era tudo máquina com filme. Na semana seguinte eu peguei uma máquina, levei lá, tirei fotografia do quadro, levei para um fotógrafo na minha cidade e falou: olha, Bueno, eu vou fazer o possível, mas você sabe como é que é filme. Às vezes sai, às vezes não sai, e as coisas não vão sair exatamente como está lá no quadro, vai sair o que a fotografia aqui publicar em termos de colorido. Eu falei: ó, faz o que você pode, porque eu tenho que devolver esse quadro na semana seguinte. Tá bom, levei para ele fez todo o trabalho, levei o quadro de volta para ela e foi assim, ficou. Eu fui interpelando ela a respeito do quadro, ela foi me contando como é que ela tinha conseguido. Ela tinha muito material hierográfico naquela época, dos hieroglíficos egípcios, e a gente ficava estudando. Ela já, na altura do acontecimento, já está com uns 96 anos, olha lá. Aí um dia eu estou lá com ela, tem uma moça. Ela falou: olha assim, Bueno, eu considero você meu neto, mas essa aqui é minha neta. Desde o dia que ela ficou grávida, ela vem aqui na minha casa de vez em quando. Você não conhecia ela, porque faz tempo que ela não aparecia, mas ela trouxe uma novidade para nós. E nossa, que bacana, que novidade que é? Sabe o rapaz que pintou o quadro? Ele vai se apresentar daqui a 10 dias no Anhembi. Falei: meu Deus do céu, fiquei enlouquecido. Falei: não, eu preciso conhecer isso aí e tal. Bom, mas é caro. Falei: não interessa quanto quer. Compra entrada para nós 3. Peguei, deu dinheiro, ela falou assim: olha, mas só que tem que depositar na conta do estabelecimento e a gente vai entrar com o cupom do depósito. Eu falei: não, faz o que for aí, para quanto que é? Tanto, tá aqui o dinheiro, pá! Já paguei na hora e já fiquei com aquele sonho de conhecer o pintor. Bom, quando chegou na data certa, eu lá na minha cidade tinha um grupo de artistas. Você sabe como é que é arquiteto, está sempre no meio desse pessoal que é cultural. E eu era muito amigo de um astrólogo. Faz tempo que eu não vejo falar dele, nem sei se ele ainda está com a gente. O nome dele era Valderson de Souza, um astrólogo famoso. Então, é um astrólogo famoso.
E ele se reunia muito com os artistas da minha cidade, da minha região, tudo. E nessa época eu era o secretário da Educação, Cultura, Esporte e Turismo da cidade. Quando eu cheguei no evento, que eu entro na passarela aqui no Anhembi, ele está do meu lado. Eu pergunto para ele, poxa, Valderson, o que você está fazendo aqui? Né? Nos encontramos aqui, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu vim aqui porque eu vou me apresentar, eu que vou falar. Eu cocei a cabeça e falei, não é possível, será que o Valderson é pintor? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Bom, na entrada, ele se dirigiu para um outro lugar, tipo o camarim, para onde ia fazer a apresentação, e nós fomos para o guichê. Apresentamos as coisas lá, as pessoas falaram, ó, pode ficar à vontade. O salão é para 1.300 pessoas. Quando eu entrei no salão, estava mais ou menos parecido com aqui, não tinha lugar. Eu olhei para ela, para a dona Maria Antonieta, falei, dona Maria Antonieta, me dê aqui o seu braço. E fomos descendo degrau por degrau, até na frente procurando lugar nas fileiras. Não tinha nenhum. A Denise junto, atrás da gente, a moça se chamava Denise, até na frente do palco. Quando eu cheguei, falei para ela, olha, dona Maria Antonieta, eu vou subir, vou até a lanchonete, vi que tem uma livraria lá em cima, vou ver se eu arrumo uma cadeira, vou trazer para a senhora, porque eu e a Denise vamos sentar em qualquer lugar, nem que seja aqui no corredor, porque as laterais também das escadas já estavam lotadas. Bom, peguei quando eu estou passando na frente do palco uma moça. Ei. Falei, pois não, vocês estão procurando lugar? Então, ó, tem 2 aqui na primeira fila e um aqui comigo na segunda fila. Os anjinhos estão colaborando. A dona Maria Antonieta sentou na frente, eu sentei com ela na frente, que ela fez questão, porque eu estava apoiando, e a Denise sentou no banco de trás. E aí, de repente, nós estamos lá, tudo sentado, esperando começar. Falei, olha, dona Maria Antonieta, eu vou dar uma subida lá em cima, eu vou comprar uma água e vou ver se tem alguma coisa para a gente comer, porque eu saí da aula direto, peguei a senhora e a Denise e nós viemos para cá. E eu preciso comer alguma coisa. Bom, subi até a lanchonete. Quando eu subi a lanchonete, eu não fui direto para a lanchonete. Eu parei numa livraria que tinha. E tinha fotografia de uns seres. Peguei e já falei assim, ó, faz 3 sacolas para mim desses seres. Põe todos esses livrinhos também aqui dentro. Escolhi algumas coisas e fiz um conjunto de 3 sacolas das mesmas coisas que eu estava comprando para mim e fiz para elas. Fui até a lanchonete, não estava dando tempo para comprar nada, comprei água. E desci correndo. Quando eu desço correndo e sento, logo vem uma moça com o microfone na mão e fala assim, boa tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje na tarde Crion. Naquele tempo se chamava Crion, hoje a gente fala Crayon, mas naquele tempo a gente falava Crion. Aí, não me interrompa, aí ela começou a falar e eu comecei a prestar atenção nela. Ela falava e eu prestava atenção nela. Ela falou que as coisas iam ser divididas em 2 partes, que na primeira parte o astrólogo ia fazer uma breve histórica de tudo que estava acontecendo em cada signo, e na segunda parte nós teríamos então um projeto musical de cura, ou então o artista que eu fui ver. Então, já me alegrei. Mas enquanto ela falava, eu percebi um tom diferente, uma luz diferente, e perguntei para a Denise, quem é essa pessoa que está falando? Ela falou, essa é a pessoa que é orientadora espiritual da casa que nós compramos o ingresso. Ela falou o nome. Eu falei, tá bom, o que é? Passou mais um pouco e eu perguntei para a Denise de novo atrás. Denise, essa pessoa é casada? Ela já estranhou, porque ela já me conhecia de algum tempo e sabe que eu não sou assim. E vocês que me conhecem sabem como eu sou também respeitador. E ela estranhou. Ela pensou bem e falou, ó, que eu saiba, não. Passou mais um tempo, a pessoa estava falando na frente, eu falei, escuta, mas ela tem namorado? Aí a Denise estranhou e perguntou, o que está acontecendo com ela? Eu falei, o que está acontecendo é que essa mulher que está falando lá na frente é a minha mulher. Aí ela se assustou. Eu nunca tinha visto. Aí eu perguntei, como ela se chama? Ela perguntou, ela falou assim, Carmen Ballesteiro. E ela só se apresenta aqui? Ah, não.
Ela tem as orações, as quintas-feiras na casa dela, papapi, papapá, 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 papapá. Contou tudo para mim. Você gostaria de ir? Falei, sim. Ela falou, eu levo. A senhora quer ir também, dona Maria Antonieta? Quero. Então tá bom. Assistimos a apresentação do Walderson. Entrou o pintor que eu fui ver, que se chama João Pio de Almeida Prado, que é conhecido também na área espiritual, de um talento expressivo fora do comum. Ele fez toda a apresentação e quando terminou eu fui conhecê-lo pessoalmente. Me apresentaram ele pessoalmente, eu conheci ele pessoalmente, papapi, papapá, papapá. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma apresentação num apartamento amanhã, porque aqui tinha sido no sábado. No domingo ele ia se apresentar em São Paulo de novo. Vocês querem ir? Fomos lá, nos apresentamos para ele, fizemos todo o trabalho de novo lá. Isso no domingo. Quando terminou a apresentação do João Pio, ele ia voltar para o interior, porque ele mora no interior, ele mora em Jaú. Eu falei, Denise, agora quinta-feira na casa daquela moça. Você quer ir? Não? Eu falei, quero. Falei, então me pega em tal lugar, assim, assim, assim. Passei, vim na minha cidade, passei, peguei Dona Maria Antonieta, peguei ela e viemos para cá. Quando eu cheguei, as apresentações, as orações eram feitas na casa da Carmen. Quando eu cheguei, não tinha lugar em lugar nenhum, como hoje. Parei exatamente da mesma forma, na esquina. Quando eu entrei dentro da casa assim, imagine esse salão de sapato no chão. Era o que acontecia. Peguei, joguei o meu sapato em qualquer lugar e entrei dentro do salão. Quando eu entrei dentro do salão, tinha gente pendurada no lustre, porque já não tinha mais lugar. Nas escadas, estava lotado. E 2 poltronas no altar. Achei um lugarzinho para Dona Maria Antonieta, a Denise foi se virar e eu fiquei de pé, na porta praticamente. E do lado da porta, onde hoje os elevadores na casa da Carmen, tinha umas cadeiras assim de jardim de ferro, com uma cordinha e uma placa escrito assim, família. Fiquei lá. De repente desce uma moça loira, muito bonita, bem vestida, entra pelo salão, senta no trono e fala assim, vamos começar as orações do dia. E fez todas as orações do dia. Cadê a moça? Fiquei com a cara no chão. Falei, não é possível, não. Chamei a Denise e falei, escuta, cadê a moça? Eu vim aqui por causa da moça. Cadê a moça? Ela falou, bueno, ela não está aqui. Ela teve que viajar e foi numa montanha sagrada, que ela vai ser. Mas estão dizendo que a semana que vem ela volta. Tá bom. Então a semana que vem nós estamos aqui de volta. Você vai vir? Vou vir. Semana que vem o mesmo trajeto, pega a Dona Maria Antonieta, pega a Papapita, não sei o que, volta lá, fala não sei o que, falei, meu Deus do céu. Se a tal da Morena não aparecer hoje, eu vou tirar a loira de circulação. Já estava com... Cadê? Não é, ela só vai aparecer se a loira não estiver aqui para rezar. Porque se a loira estiver aqui, ela não vai aparecer. Bom, passou. Passou, tá, olhei lá de novo, lotada, a mesma situação, aquela coisa, sapato, carro na esquina, tudo a mesma coisa. Eu olhei lá de novo, tinha passado a oração da semana seguinte, com aquela fileira onde estava escrito família sem ninguém sentar. Ah, bicho, depois de mais ou menos uma meia hora que eu estava lá de pé, não deu outra. Tirei a cordinha, peguei lá e sentei. Livre! Quando eu sentei, todo mundo já começou a olhar para mim. Alguns não sabiam se eu era da família ou se eu era intruso. Mas eu já estava lá sentado, aí esperando. Daqui a pouco descem a loira. Falei, meu Deus do céu, de novo esse martírio. Aí vem a morena. As duas pegam e sentam no altar. Quando sentam no altar, e a Carmen vai sentar no altar, ela olha assim direto onde está escrito família, e vê eu sentado lá e faz assim. Como que diz, o que você está fazendo aí? Mas não falou nada. Assisti a oração inteirinha, como vocês fazem comigo. Quando terminou as orações, todo mundo ia lá, cumprimentava ela, agradecia pelas orações, pegava o sapato, no escritório que é do pai era a lojinha, comprava as coisas que precisava e ia embora. Não tinha lanchonete. E assim foi, por um
umas 3 semanas. Eu ia lá, me despedia, na semana seguinte sentava no mesmo lugar, tirava a cordinha, sentava no mesmo lugar, mesmo tendo lugar agora no salão, eu sentava lá. Era confortável, ficava de frente para as orações, tudo, eu achava maravilhoso. Eu vinha de longe, dirigia quase que 3 horas para poder chegar aqui. Não tinha as vias normais que tem hoje, de rodoanel, nada disso, eu cruzava a cidade. Bom, depois disso, quem vai dar um curso lá? João Pio de Almeida Prado. Aonde? Na casa dela. E, pô, meu, é mamão com açúcar. Tô lá, me inscrevi, perguntei para as meninas, não. Ninguém vai. Não vai. Então me inscrevi. Bom, tinha 30 pessoas. Das 30 pessoas, 29 eram mulheres, um homem. Eu. Perguntaram o que eu estava fazendo lá. Eu falei, olha, eu vim fazer um curso, mas a minha cabeça estava em outro lugar. Né? Fizemos o curso e não era que é verdade que o João Pio tinha um magnetismo e tem até hoje com os seres. Porque ele fez um trabalho de musicoterapia tão forte, tão grande com a gente, que quando ele mandou cada um fechar os olhos, cada um ia ver um pouco de uma vida passada que cada um teve. E eu vou dizer um negócio para vocês. Foi um dos poucos ou raros momentos que eu tive na minha vida que eu me vi. E eu falei, nossa, o negócio aqui é forte. É diferente daquilo que eu faço lá. E comecei a me interessar mais e comecei a estudar mais. Mas não falei nada e nem me aproximei dela. Mas continuei indo o restante do ano. Isso foi em julho. De julho até dezembro, sem faltar uma quinta-feira. Porque eu tenho essa predisposição e essa determinação. Não faltei. Quando chegou no final do ano, ela falou assim, olha, o mestre Saint Germain pediu para a gente abrir um outro lugar. E nós vamos começar a trabalhar com cura. E não vai poder ser feito aqui em casa. Então ele já está determinando o lugar. Eu fiquei na minha. Naquele tempo não se tinha contato por e-mail, não tinha e-mail. Não tinha questão de se ligar por telefone. Celular nem pensar. Computador, essas coisas não tinha nada. Como era feita a comunicação? Através de mala direta. Mala direta, que você levava a correspondência para 10, 15 mil pessoas, levava para o correio pegava e distribuía para cada um dos endereços. Eu recebi a mala direta dizendo que o novo local ia se abrir no dia 10 de janeiro. Eu, opa, comigo mesmo, estou lá. E no dia da inauguração, a nossa casa não era essa ainda, ela está do lado. Foi feita a inauguração e eu estive presente no dia 10 de janeiro. Ao lado de quem? Dela. Pegando nas mãos e fazendo a oração que era feita de hora em hora. Escolhi um horário e vim e fizemos juntos na frente do altar. Não abria a boca. Quieto. Boca de siri. E assim continuou. Eu era assessor parlamentar de um político na época, gostava de muito prestígio, e eu também gostava muito dele. Tinha sido um dos meus professores na universidade. E ele tinha me escolhido para assessorá-lo. Uma votação extraordinária, perdendo apenas para o Dr. Ulisses Guimarães na época como deputado federal. E teve um momento que ele falou assim, Bueno, eu vou fazer uma palestra no centro empresarial lá em Santo Amaro e quero que você me acompanhe. Então quero que você vá bem vestido. Eu falei, não, tudo bem. Eu botei terno, botei gravata, porque geralmente a gente não acompanhava assim, ele também estava vestido classicamente e fomos para lá. Quando chegamos lá, eu abri o boletim seguinte daquele mês. E isso depois de estar fazendo mais 6 meses, e eu quieto, trabalhando no círculo de luz, fazendo todo o trabalho de cura. Pertencia ao A1, pertencia ao A2, pertencia ao A3, que era um sinal de luz que você podia trabalhar com qualquer doença. Era um dos poucos que frequentavam os círculos de luz, que tinha essa condição. Depois de um exame espiritual feito cuidadosamente por ela e por um outro rapaz que trabalhava aqui com a gente. Bom, depois de 6 meses, 6 não, uns 3, 4 meses mais ou menos, eu recebo o boletim, estou nessa palestra e abro o boletim. Quem ia falar? Dr. José Maria Nogueira.
um ser que eu amo de paixão. Quem não conhece é o pai do Ronivon. E ele tem o dom da palavra e o dom de explicar e ia falar sobre os anjos. Eu falei, é comigo mesmo. Chamei o político e graças a Deus, porque eles me convidaram para almoçar. Eu falei, então tudo bem, você fica no almoço aqui, que eu vou até para um outro compromisso, fico no outro compromisso e venho até você, pego você e nós vamos para o escritório. Ok, tá combinado. Peguei, vim correndo para cá, tal. A casa já existia, essa aqui, mas nós tínhamos o nome dela de Centro Terapêutico. Aqui é onde fazia as curas mais importantes, era nessa casa. E aqui, onde é o salão, é um estacionamento. Aqui era vaga de carro. Eu peguei, entrei correndo com a vaga do carro, de repente entrou um carro assim e estacionou do lado. Estacionou do lado, falei, não, aqui não pode estacionar, calma. Brigaria comigo, aí eu vi que era eu. Falei, é você? Não tinha reconhecido, pô, hoje você está vestido mais diferente, tá? Aí entramos aqui, sentamos no salão, o doutor José Maria Nogueira veio, sentou, por uma sorte do destino ou não, ela sentou do meu lado nos bancos de madeira que tinha na lateral. Eu fiquei quieto, fiquei na minha. Ele começou a falar do doutor José Maria Nogueira e tal. Quando chegou na hora do intervalo, ele deu um intervalo. Ela usava 300 mil colar no peito, né? Eu fui tocar num, falei, nossa, que bonita. Ela subiu a serra de novo comigo. Não pode tocar, não pode mexer, papapi, papapá. Tá bom. Peguei e fui para a lanchonete. Fui para a lanchonete, ela foi atrás, falou com uma menina que se chamava Marlene do Mago e tal. Ela falou assim, ó, desculpa lá. Eu falei, escuta, você precisa jogar as pedras que estão na sua mão e deixar o chicote de lado. Eu não mereço isso. Falei para ela, eu não mereço isso. Eu faço um trabalho espiritual dentro da casa, sou responsável, não tenho uma falta desde o dia que eu pus o pé lá no salão da sua casa. Ela falou, escuta, vamos fazer o seguinte, a hora que terminar tudo isso, nós vamos para uma salinha lá dentro e a gente conversa. Eu falei, ok. O doutor José Maria acabou de falar tudo, ela pegou 2 cadeiras, ela arrumou uma salinha, sentou na frente e falou assim, pois bem, eu pergunto então, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou aqui por causa de você. Já comecei assim, estou aqui por causa de você. Como assim? Contei toda essa historinha que eu contei para vocês e falei assim, eu te amo. Ela ficou branca, que nem uma cera, cor da parede. E quem me trouxe aqui foi fulana de tal, papapi, papapá, papapá. Mais tarde eu fiquei sabendo que a Denise era filha de um sócio que era do pai dela. Até então a Denise não tinha contado nada para mim. E a Denise que tinha me levado até ela, senão eu não teria nunca chegado. Depois que eu falei tudo isso, peguei, na hora de ir embora, ela pegou e me deu uma rosa de presente, eu levei para o meu altar, pus essa rosa lá no altar, e começamos a nos conversar e a nos relacionar melhor depois. Eu fico com o teu carrinho, fico com as tuas malas, fico com tudo, você cuida da minha passagem. Tá bom. E aí deu uma engrenada. Ela começou a falar comigo, comecei a falar com ela e eu, boca de siri. Falava nada. Na hora de comer, uma coisa, sentava de dois, o que você vai pedir? Eu pedi, ela falava o mesmo que ela. Aí quando eu deixava ela escolher primeiro, eu falava o mesmo que ela. E a viagem foi indo assim. Porque o que ela comia era o que eu comia. E o que eu comia era o que ela comia. Só tinha uma coisa que ela comia que eu não comia. Até então, chocolate. E ela te falava muito de profiterole, porque você precisa comer profiterole em São Paulo, você precisa comer profiterole em São Paulo, você precisa comer profiterole em São Paulo, e aquele negócio já estava me suando, né? Vai ter que comer chocolate na vida. Fui passando. A viagem transcorreu normalmente. Saímos, ela saiu com um grupo para ir para a Tailândia e eu ia voltar para o Brasil. Ela chegou para mim no meu quarto e falou assim, olha, eu vou te entregar aquilo de mais sagrado que eu comprei nessa viagem, que são as trancas, que a gente tinha visitado os monges. E eu vou fazer uma sala do Tibete, na Pax, que os mestres pediram, e você vai levar para o Brasil. Meu pai vai estar te esperando no aeroporto e entregue para ele em mãos. Para mim era o tesouro do tesouro. Peguei, cumpri a finalidade, peguei, entreguei, tudo certinho, na moita, quieto, sem falar nada. Mas durante a viagem ela foi pegando meu pedigree, como ela chamava, né? Então ela ficou sabendo com a Heloísa, que estava na viagem junto com o Manolo, que eu me chamo de meus padrinhos, e foi perguntando quem ele é, onde ele mora.
O que ele faz? O papai e a Manolo e a Heloísa, a Sálvia, são muito meus amigos, sabiam tudo da minha vida, fui contando aos poucos para ela. E ela foi fazendo um filminho na cabeça dela que ela queria. Numa noite dessas de quinta-feira, de oração, quem aparece na Pax, que estava vindo do Peru, passando pelo Brasil para fazer um trabalho espiritual e ia voltar para os Estados Unidos? Eric Bengal, que é aquele anjinho que toca a harpa, e o Scott, que até então era que eu falei para você na viagem, assim, sabe? Você tem problema nos levar? Porque já é tarde, é depois das orações, tudo. E eu não queria ir dirigindo com ele sozinho. Eu tinha uma amiga, que é a mãe do Albertinho, que eu já expliquei a história do Albertinho. Chamei a Luciana Assad, chamei ela e falei, Luciana, você fala inglês, né? Ela falou, mãe, eu toco meus cartuchos aí. Eu falei, o negócio é o seguinte, a Carmen me chamou para levar esses 2 gringos lá no Sheprock. É o seguinte, você vai junto. Eu estou pagando tudo, mas você vai mudar nos gringos a noite inteira, se precisar passar lá. Eu quero ficar sozinho com ela conversando. Tá bom, tá combinado. A Luciana pegou o carro dela e pam pro Sheprock. Os 2 no meu carro e a Carmen aqui e o pam, Sheprock. Lá na Avenida Iguatemi. Fomos para lá, chegamos lá, descemos tudo, a Luciana já estava lá, falou, nossa, a Luciana por aqui, eu falei, nossa, que coincidência. Aquela conversa toda. Aí a Luciana chegou, sentou já com os caras e já começou a mandar o inglês. Papapi, papapá, papapi, papapá, papapá. Eu falei, Carmen, o negócio é o seguinte, eu preciso ficar mais tempo com você e contar um pouco a história. Ela virou para mim e falou, você sabe que você é xamã? Eu falei, eu torço pro São Paulo, sim. Que esse assunto para mim era horrível. O meu avô era xamã. E o meu avô era daqueles caras que pegavam as plantas no quintal para fazer aqueles vidrinhos de remédio e trocava com frango, com leitãozinho, com cesta de ovos. Porque naquele tempo não tinha gradeado, não tinha nada disso, né? As pessoas levavam. Ele era o médico da minha cidade, porque não tinha médico na minha cidade. Minha cidade, mal e mal, tinha um farmacêutico. E o farmacêutico não era nem formado, porque naquele tempo não precisava. Então as pessoas confiavam mais no meu avô do que no farmacêutico. Então ele fazia aquelas coisas, e eu era pequenininho, ele me levava pela mão no quintal para mostrar as plantas, as ervas, tudo. Mas com o pé no chão, não tinha sapato. Ele não usava cinta, amarrava com corda. E aquilo, eu fui crescendo que não era para mim. Eu queria ser doutor. Eu queria ter roupa, eu queria ter sapato. A gente que mora no interior quer essas coisas. E quando ela falou a primeira vez, sabe que você é xamã, eu já fugi da conversa. Eu fugi na hora. Falei, pô, é mesmo, eu torço para esse time e tal. E eu desviei a conversa. Desviei a conversa toda, ela queria ficar presa na conversa espiritual e eu queria levar a conversa para o lado humano. E aí eu fui contornando a situação. Quando estava chegando perto do final da noite, você sabe como é que ela é? Ela come, dorme. É no ato. É automático. Eu falei, senhora, vou acabar deitando na mesa aqui, vou acabar dormindo aqui. Eu falei, não faça isso. Não faça isso, porque nós temos que levar os 2, eu não sei nem para onde vai levar. Não, vai levar para minha casa, eles vão dormir lá e tal. Ele falou, o que você vai fazer durante a semana? Pô, eu falei para vocês, eu era secretário da Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer da minha cidade. Eu falei, nada, não vou fazer nada. Ela falou, que bom, porque assim você pode acompanhar a gente a semana inteira. Eu vou para Sorocaba levar eles lá para ver fulano, depois eu vou levar eles para ver ciclano, eu vou levar eles para ver ciclano. Você pode ir com a gente? Claro! Posso fazer isso. Isso era numa quinta. Quando chegou na sexta-feira, eu liguei para mim, cheguei cedo na minha secretaria, avisei minha secretária. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu não vou vir durante 5 dias da semana que vem. Ela falou, o que aconteceu? É cirurgia? Eu falei, não, é uma outra coisa aí que eu estou atrás faz tempo e eu acho que agora vai dar certo. Então você desmarca todos os compromissos que eu tenho e joga para outra semana. Ela falou, nossa, até o prefeito vai estranhar. Eu falei, deixa ele estranhar. E segura a peteca. Qualquer coisa manda falar comigo depois quando eu voltar, porque não tinha celular. Não tinha celular, tem que esperar outra semana.
Quando chegou na sexta-feira, logo cedo, já peguei todos eles, para onde nós estamos indo? Para Sorocaba. Nós vamos lá ver o médium que tinha em Sorocaba, esqueci agora o nome dele. Geraldo de Pádua. Obrigado. Geraldo de Pádua, ficamos lá, tomamos passe, fizemos tudo o que tinha que fazer, voltamos para São Paulo, fomos no restaurante, almoçamos 4, tá? E a proximidade foi nos fazendo uma ligação. Mas cada uma dessas aproximações que foram feitas, ela vinha com a historinha do xamã. E eu sempre falava, não, eu torço para o São Paulo, não vou muito nesse tipo de futebol, mas eu gosto, sou simpatizante, não sou torcedor. E caía fora para ela perceber que o assunto comigo não era aquele, era outro. E fui fazendo assim. Bom, as coisas entre nós deu certo, nós ficamos juntos, começamos a viajar juntos, até que eu perdi o meu pai. Como eu contei para vocês, eu não pude terminar e concluir meus estudos de doutoramento porque eu perdi ele. E eu perdi ele justamente numa dessas viagens internacionais. Aonde eu estava? Em Monte Shasta. Quando? No Dia dos Pais. Naquele tempo a gente estava viajando por bilhete free. Eu não consegui chegar a tempo por serviços do meu pai. E aí ficou um clima estranho na minha família, porque eles acabaram segurando a barra toda. No ano seguinte, eu, para mostrar para eles aonde eu estava e como não tinha condições de chegar, ainda mais com bilhete free, e naquela época que foi, eu estou falando de quase 30 anos atrás, eu levei isso na viagem. Levei meu irmão, levei minha mãe, levei meus tios, levei todo mundo para dar uma limpada na minha barra e falar, eu estava aqui, praticamente no nada. E não tinha condições de sair daqui, pegando 2 aviões, eu tentei. Todas as vezes que eu tentei, eu falhei, porque no primeiro avião para sair dos Estados Unidos, ele teve um problema no motor, e em cima do Caribe voltou para cá. Depois eu tive que pegar uma outra aeronave, que não ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, e tive que fazer uma ponte aérea do Rio de Janeiro depois para chegar em casa, e quando eu cheguei em casa, o sepultamento já tinha acontecido. Mas eu tentei. Minha mãe ficou bem em dúvida, achando que eu tinha fugido da historinha, aquela coisa de mãe. Eu falei, não, você vai lá comigo. E levei a todos. Só que antes, e aí é que vem a história agora, né? Só que antes a gente fez um percurso interessante. Eu levei eles para conhecer São Francisco, eu levei eles para conhecer outras cidades. E antes de prosseguir até Monte Shasta, nós passamos em Los Angeles. Em Los Angeles tinha um lugar que se chamava a Igreja da Luz Interna, ou a Igreja da Luz Divina. Era um centro maçônico só para mulheres e homens, era misturado. Mas o interessante é que a ritualística do lugar era feita por 3 senhoras que eram videntes. Uma delas, eu me lembro até hoje, que era a presidenta do local, que era a senhora Trude. Ia ter um trabalho de cura. E era uma arena assim, quase que medieval, meio ovalada, e eles ficavam numa extremidade da arena e o resto do povo ficava todo mundo sentado e ia trabalhando, tinha um trabalho de cura. Todo o grupo nosso saiu, nós estávamos em 33 pessoas naquela viagem. O grupo nosso se espalhou com o grupo deles, todo mundo fez círculos e começamos a fazer um trabalho de cura. E eles começaram a permear os círculos, as videntes. Quando terminou o trabalho de cura, cada um voltou para o seu lugar, sentou direitinho, ficamos em silêncio. A Trude levanta lá no canto dela e começa a percorrer o salão. Vem percorrendo o salão, olhando para a cara das pessoas que estavam sentadas. Vem vindo. Quando chega na minha frente, ela fala assim: levanta. Fiz alguma bobagem, pensei comigo. E agora eu vou pagar um mico aqui na frente de todos os meus convidados e dos meus amigos da Pax. Falou, levanta. Eu levantei meio constrangido, fiquei de pé, lotado, parecia um Morumbi ao domingo, jogo Corinthians e Palmeiras, lotado. Eu levantei e falei assim, ó, Deus mandou dizer para você, e o índio de 24 penas brancas que estava do seu lado,
Ou você começa a trabalhar imediatamente, ou eles vão fazer você subir, e você está atrasado. A minha mãe vira para mim e fala, eu já sabia. Vira a Carmen que está do outro lado e fala assim, eu sempre te disse. Peguei, sentei e fiquei quieto. Saímos de lá de dentro, meio constrangido. Eu falei assim, ó, no mês que vem, voltando para São Paulo, eu vou botar você no boletim e você vai começar a trabalhar. Eu falei, para, não faz nada disso. Não, você vai começar a trabalhar. Eu falei, para, não faz nada disso. Peguei, voltei para o meu trabalho normalmente, cheguei em casa, tinha uma ligação para mim. Olha, fulano de tal entrou em contato com você e disse que tem um projeto para você fazer. Opa, beleza, trabalho não me falta. Peguei, entrei em contato com a pessoa entrou e falou, Bueno, tem o seguinte, quanto você vai cobrar? Eu já estava duro, já tinha vindo dos Estados Unidos, levado a família inteira, gastado uma puta de uma grana. Eu falei, eu vou ver esse dinheiro. O máximo que pode acontecer, o cara fala, ó, não pago. Cobrei tanto, o cara fala assim, te pago. E tem mais. Eu preciso para tal dia. Se você fizer para tal dia, eu te dou metade a mais. Bom, numa semana, não sei se vocês sabem como é que é a vida de arquiteto, tem alguém aqui que é arquiteto. Sem dormir na base de café e trabalhando. Café e trabalhando. Café e trabalhando. Terminei o serviço, entreguei para ele e falou, muito obrigado. Você não sabe o que você me acertou a vida. Está aqui o tanto que eu te prometi e mais tanto que eu acordei que você entregasse antes do prazo. Bom, cheguei para cá e falei, Carne do céu, ganhei uma grana boa. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um apartamento, vamos dar entrada numa casa, vamos comprar um carro novo. Comecei a fazer um monte de projetos, ela falou, não. Falei, como não? Falou, não. Você não teve férias. Você levou a sua família, você desgastou muito na viagem, você pôs mala em carro, em apartamento, você se desdobrou demais. Agora você vai tirar férias. Só que tem uma coisa. Me dá o dinheiro aqui. Como todo homem faz para toda mulher. Tá aqui, ó, pá. Deu dinheiro para ela e falou assim, eu vou levar você agora para um lugar e você não vai abrir a boca. E tem mais. Quem vai dirigir sou eu. E ela sabe como eu gosto de dirigir. Tudo bem. Peguei, tal. Chegou no aeroporto, falei, dá para saber pelo menos para onde a gente está indo? Não, é surpresa. Bom, entrei dentro da aeronave, mas eu vi que eu estava indo para os Estados Unidos. Estava indo para os Estados Unidos. Falei, bom, mas não vou voltar nos Estados Unidos, fique quieto, não fale nada. Peguei, quando chegou lá, falei, mas aonde nós estamos indo? Ela falou, para Monte Shasta. Falei, mas acabei de voltar de lá. Acabei de voltar de lá. Não, você vai para Monte Shasta. Tá bom, peguei, fomos para Monte Shasta. Fizemos um roteiro certinho de volta. Falei, não é possível. E ela dirigindo. Quando chegou em Los Angeles, falou assim, onde você quer ir? Eu falei, não, eu quero ir lá na igreja da luz interna. Eu vou lá falar com aquela mulherzinha lá, com aquela baixinha lá, ela vai ter que explicar direito para mim o que ela falou. Falou, tá bom, então vamos lá. Quando nós chegamos lá, pessoal, e aí é que vem a surpresa, o lugar tinha sido demolido. Não tinha mais o lugar. Sabe essas placas do Inocop que tinha aqui antigamente, para fazer conjunto habitacional? Era uma dessas que tinha um lugar lá. Eu comecei a perguntar, eu falei, não, as pessoas que estavam aqui fecharam o lugar. Eu falei, mas para onde eles foram? Não, fecharam. Não tem mais. Não foram para lugar nenhum. Puta, liguei para cá, liguei para lá, nada. Falei, bueno, a gente tem que se conformar. A vida é simples. Falei, bom, mas não faz nem um mês que nós estivemos aqui, mas a vida é assim. Fica aquele negócio na cabeça. Puxa vida. Falei, ó, não pensa mais nisso. Onde você quer ir? Eu falei, me leva para Vento Civite. Lá pelo menos tem cobra no chão, tem macaquinho no pescoço das pessoas, né? Tem tartaruga na corrente, tem polícia andando de bicicleta, de maiô, tem uns negócios diferentes, todo mundo é colorido. Me leva lá que eu quero espairecer a cabeça. Falou, tá bom. Pegou e me levou para lá. Quando chegamos naquele portal que tem em Venice, onde tem as bandeiras, ela falou assim, o que você quer ver? Eu falei, vamos ver um pouco de casa. Faz o seguinte, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Aquilo que tiver legal, você conta para mim, eu conto para você. E a gente se encontra. Tá bom. Eu virei assim para a esquerda, assim, tinha uma loja dessas camisetas que eu uso. Eu peguei e já dei uma parada. E comecei a ver umas camisetas. De repente eu sinto uma mão. Eu viro para trás assim, era um índio.
Ele falou assim, ó, você precisa estar nesse lugar. E me deu um papel escrito. E eu peguei o papel e comecei a ver o que estava escrito no papel. Nisso já chega a carne, coisa assim que eu não me dei conta, mas era coisa de 10, 15 minutos no máximo. Eu acredito que foi isso também. Ela chega e falou, o que você está vendo? Eu falei, esse índio que me deu esse papel. Ela falou, que índio? Não tinha índio. E o cara que estava vendendo camiseta era um mexicano. Ela pegou, olhou o papel e falou, pô, Bueno, mas isso aqui é lá no deserto de Mojave, pô. Longe pra burro. Eu falei, o cara que me deu isso. Isso era um sábado. Falou, puxa vida, isso é domingo. Pena que a gente vai embora. Eu falei, pois é. Pegamos, guardamos o endereço, pus no bolso, voltamos pro hotel, a Carmen alucinada com o aeroporto do jeito que é, pegou o telefone do hotel e piba pro aeroporto. Ah, é? É mesmo? E eu vi ela fazendo umas expressões estranhas, tudo, e eu na cama do lado, acompanhando aquele inglês tudo, né? E pá, ela desligou o telefone e falou, pô, naquele nós tínhamos voado JAL, era uma companhia que tinha na época, era japonesa, não sei quantos de vocês conhecem. Excelente, eu gostava porque eu comia sushi a viagem inteira. Aí ela falou, Bueno, aconteceu um problema na JAL. Não me diga o que aconteceu. Houve uma tempestade no Havaí e eles estão lá, não puderam sair. Eles não vão vir para cá amanhã, só vão vir na segunda-feira. Nós podemos ir lá nesse lugar aqui que você trouxe, para o deserto de Mojave. Aí tá bom. Pegamos. Ficava perto de uma cidadezinha chamada Lancaster. Não sei se já ouviram falar. Pegamos o carro, ó, saímos cedo de Los Angeles, pé na estrada, ela dirigindo. Chegamos na cidade, era um feriado. Era um feriado, banda de música, aqueles escolares, escola americana, tudo aquilo que a gente vê na televisão. Falou, Bueno, nós já passamos umas 3, 4 horas na estrada. Temos que voltar. Temos que voltar porque nós vamos chegar muito tarde e nós não achamos lugar. Eu falei, tá bom, volta. Começamos a voltar. Na metade da estrada eu vejo uma varinha, dessas de taquara mesmo, riscada no meio assim, com um pedaço de papelão com caneta Bic, escrito, é aqui, here. Eu falei, Carmen, eu acho que é daquele outro lado lá, eu vi um negócio assim, assim, assim. Ela falou, mas será que os índios são tão loucos de fazer um negócio desse jeito? Eu falei, são. Ela pegou, contornou no meio da estrada, contornou, pegamos entrando numa estradinha em terra. Terra, areia, terra, areia, terra, areia, terra, areia. Já estava perdendo a paciência, já estava quase mandando ela virar porque não chegava. De repente nós olhamos assim, tinha uns 3 ou 4 carros estacionados, no meio do nada, uma bela de uma clareira assim, cheia de pedras em volta. Falei, eu acho que é aqui. Estacionamos o carro, entreguei o papelzinho para o cara que estava lá, ele fez com a cabeça que era um índio mestiço. Nós fomos assim, chegamos assim, era um círculo, já estava armado. Comecei a olhar as pedras assim em cima, era a cara de lobo, de águia, de urso, de tudo quanto era bicho as pedras. Um riacho que passava no meio, que não sabia de onde saía aquela nascente, um calor tremendo, umas barraquinhas deles de comida e de uma lojinha lá que eles vendem as coisas, e o círculo armado. Nós entramos no círculo, demos as mãos, era uma orientadora espiritual indígena vestida na forma dela. Começou a fazer as orações. Eu falei, pô, até parece que estava esperando ela chegar. E tudo que ela invocava na hora se transformava. Ela chamou o ar, um pé de vento que as barraquinhas voaram longe. Você não escutava muito bem o barulho da água enquanto ela falava. Quando ela invocou a água, parecia que nós estávamos do lado de uma cachoeira. E assim foi com a terra, que não dava para se colocar a mão de tão quente que estava. E assim se foi também com o ar e o fogo, que tinha um fogo no meio, e quando ela invocou, o fogo subiu e voltou. Quando terminou essa cerimônia, eu fui fazer uma bênção, fui pedir uma bênção, assim como vocês costumam fazer comigo também, ou com ela. Me dirigi até ela e me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, ela pôs as mãos em cima da minha cabeça, fez a oração que devia ter sido feita, e quando eu me levantei, eu virei para a Carmen e falei assim, agora você pode anunciar, agora eu estou pronto. Então no mês seguinte ela me anunciou,
e eu comecei a fazer um trabalho bem próximo desse que nós vamos fazer aqui agora. Eu costumo ficar de 2 a 3 horas com vocês. Vou tentar fazer e condensar. Não devia ter contado essa história, mas eu também não gosto de fugir aquilo e a expectativa que as pessoas têm de mim. Então, como vocês sabem um princípio de como as coisas aconteceram na minha vida agora, é lógico que eu omiti algumas passagens e alguns detalhes, porque senão ia ficar muito comprido. Eu peço então que todos vocês agora nesse momento descruzem as pernas, descruzem os braços, fechem os seus olhos e vamos pedir aqui ao plano espiritual presente que nos ancore toda a energia dos nossos animais, que nos protege, que nos guia durante essa nossa jornada aqui e agora no planeta Terra. E que o Espírito Gaia, através dos seus reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angélico que estão aqui, para nos dar a sustentação necessária para que nós possamos atingir os nossos propósitos que nós mesmos pedimos e solicitamos para essa jornada. Ó grande Mãe, que estendes a mim com tamanha gentileza e amor o tapete da vida, que nos sustentas com a tua força protetora e que nos mostra os nossos medos, para que nós possamos compreendê-los e vencê-los, que nos faz retornar a uma trilha de um passado de força e de fé, onde nós nos doamos aos nossos elementos sem o medo, aonde nós renunciamos agora para reencontrar o ser desta nossa renúncia. Ó grande Mãe da compaixão, que mostra o nosso animal ferido e nos dá o poder de curá-lo, para que ele possa trilhar conosco lado a lado, pois na verdade somos um. Ó grande Mãe guerreira da coragem, da misericórdia e da transformação, faz-nos de teu escudo, para que nós possamos defender as tuas raízes dos males que nos afligem. Ó grande Mãe dos Espíritos, a ti retornamos agora, para curar o nosso ser das dores dos nossos antepassados, que deitaram-se sobre ti, entregando-se corajosamente ao seu destino. Eu, meus irmãos, meus amigos e companheiros, estamos agora aqui com o coração aberto e o nosso sangue quente, a respiração livre, assim como é a nossa paixão ardente, ansioso e ansiosas dos caminhos dos ensinamentos, das mensagens, estamos prontos para a sua glória e vencer os equívocos que estão em nós. Ó grande Mãe, dai-nos a coragem, a força e a compaixão do guerreiro da luz, a sabedoria dos que ouvem, a fé dos que curam e a ousadia daqueles que se arriscam por amor. Por amor a ti, a mim e a todos aqueles que trilham teus intermináveis caminhos. Que a paz, a luz possam vencer aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Pessoal, eu já vou entrar direto no nosso tema, para a gente não perder muito tempo. Como a nossa participação ela é uma vivência, então tem que ter a participação de vocês também. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e que nós deixamos um ponto de interrogação na última vivência, no último mês, que foi fevereiro, a pergunta que eu deixei no ar foi a seguinte: os animais têm alma? Tem alma? Os animais têm espírito? Eu senti que está meio dividido. Qual é a diferença entre a alma e o espírito? Alguém poderia me dizer? Se alguém não puder dizer, nós vamos esclarecer. Mas eu quero saber se alguém tem essa condição de me dizer. Eu acho que é só Mesma coisa. São diferentes. Só denominação. Denominação. Eu acho que a alma é o sensor do espírito. A alma é o sensor do espírito.
A alma é o sensor do espírito. A alma é etérea, eterna. O espírito acho que não. Alguém mais? Pessoal, eu perguntei. São sinônimos. Você falou que o espírito só Deus cria. O espírito é o espírito de é o espírito de realizar aquilo verdadeiro. Olha, todo mundo está certo, mas nós precisamos arrumar essa situação. Porque eu primeiro fui até os animais. E depois eu fiz uma comparação conosco. A alma, ela funciona enquanto ela está no corpo. Ela anima o corpo. Ela vem e anima o corpo. O corpo perece. O espírito tem lugar da alma. O espírito é livre. O espírito é conhecedor de tudo que se passou e um pouco ainda do que vai ser passado. A alma, ela está aprisionada ao corpo. Ela faz então aquela condição de animar o físico. Então a alma e o espírito, eles podem ser sinônimos, mas em condições diferentes. Ou seja, encarnado é alma, desencarnado é espírito. Ok? Vamos partir dessa premissa, que essa filosofia é correta. Transformemos agora isso aos animais. Os animais, eles têm alma ou eles têm espírito? É alma grupo. Alma grupo. Cris, você tem condições de explicar para a gente o que é alma grupo? Que ainda não é individualizada como no ser humano, eles fazem parte de um grupo. Agora, é lógico, a gente vê hoje em dia os cachorros, os gatos estão ficando tão individualizados, então vão saindo desta alma grupo. Mas, por exemplo, uma manada de elefantes que tem destino de achar água, Olha, a Cris e a irmã dela, assim como algumas outras pessoas que estão aqui, eu costumo dizer que é a parte fixa das nossas vivências, né? Porque tem os alunos fixos, tem os flutuantes, né? Tem aquelas pessoas que vêm de vez em quando, dependendo do assunto que a gente vai falar. A Cris falou com muita propriedade, porque na verdade os animais, eles vêm com o instinto, eles vêm com até um pouquinho de premonição, vamos dizer assim, para cuidar da gente. Mas quando eles partem, eles não partem como a gente parte, com o espírito livre, porque como eles pertencem a um grupo maior, rapidamente eles recebem autorização para a encarnação. E eles recebem essa autorização, às vezes até na mesma espécie, e não em outras espécies. E assim eles vão fazendo a sua evolução, para que isso possa acontecer num plano maior. É possível uma alma ou um espírito do homem voltar ou ser um animal? Não. É possível que o animal ele tenha o crescimento de evolução de tal maneira a ele vir se tornar ruminal? Não. 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 Não aqui. Não aqui. Entendeu? Assim como acontece também com a vegetação, que é inanimada. Não vai acontecer com ela. Não vai acontecer no reino vegetal. Não vai acontecer no reino mineral. Mas todos têm a sua propriedade, têm a sua energia que nos servem e servem a esse planeta. Todos têm uma função dentro deles. Quando eu pergunto a vocês,
o que é um animal de poder, então vocês me respondem o quê? O silêncio? Sabe a resposta. O que é um animal de poder? O modo de expressar a nossa força. Mais alguém? Uma característica própria que nós temos que... A própria característica do animal que nós temos que desenvolver, talvez, ou assumir. Companheiro de jornada. companheiro de jornada. A pergunta que eu volto lá atrás, e alguns têm condições de responder isso para mim na ponta da língua, eu pergunto, como se torna um xamã? Tem que ser escolhido. Essa é a resposta. O animal de poder você não escolhe. Você é escolhido. Você é escolhido. Não adianta você achar o elefantinho bonitinho. Não adianta você querer o gatinho em todos os lugares da sua casa. Não adianta você dizer que a Joaninha é o bichinho mais simpático do reino animal. Quem escolhe você é ele, não você. E por que ele escolhe você? Ele escolhe você porque você precisa de um aprendizado do qual ele é mestre e você não. Então ele te escolhe e você vai aprender com ele aquilo que você veio fazer aqui nessa jornada. Não que ele vá te dar tudo, mas ele vai te objetar nos momentos difíceis para você não cair nas ciladas que a ilusão daqui nos dá. Eu falo da ilusão daqui, porque a realidade é lá e não aqui. E o totem? Se o de poder é isso, o totem é o quê? Protetor da família. Um grupo. O que é o animal totem? Um animal de poder escolhe você. O totem, eu os invoco. Eu os invoco. Eu os chamo quando eu preciso. Eu é que vou de encontro a eles. Alguns falaram que ele pode ser um animal familiar. E pode, porque nós pertencemos aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados. E lá atrás eles invocaram ou moravam no lugar de tanta penetração desses animais, que esses animais começaram a fazer parte das suas famílias. Assim como nós também, através da corrente sanguínea ou espiritual, pertencemos também. E aí fazemos a comparação entre falanges, entre grupos, porque a realidade espiritual é uma só. Tudo depende do ângulo e da forma e da visão que você tem daquilo que você aceita no seu coração. Porque a verdade está inculta em todas elas. Tudo depende da maneira como você vê, como você sinaliza. Eu invoco pelos animais que eu preciso para me ajudarem. Cada um dentro da sua função, da sua especificação, do seu poder. Eu vou em busca disso e os chamo.
Agora eu invoco a presença do tigre, para que nesse exato momento que eu vou me apresentar, eu tenha uma presença boa, bela, maravilhosa, com firmeza e segurança naquilo que eu vou falar. Oh, mas peraí, o tigre é tudo isso? É. Ele não dá o bote, ele não corre à toa, ele é certeiro, além de ser lindo, belo, forte. Não deixa a sua empresa escapar de jeito nenhum. Por isso tem extinção. Então eu invoco o totem. E ele às vezes é tão importante quanto o animal de poder, que eu dou mais força para ele do que para o meu animal de poder. Porque às vezes a gente não aceita o nosso animal de poder. Se eu contar para você que o seu é a formiga, não é. Já deixa eu avisar. Mas se eu dissesse que é a formiga, você vai falar, mas formiga de jeito nenhum. Então, mas se eu falar para você que o seu animal de poder ou totem, ele é o mesmo, você já começa a olhar a formiga diferente. Ou pode ser o inverso. O seu animal de poder é a formiga, mas o seu animal totem é o pavão. Ah, eu adoro pavão. Pavão é meu animal. Eu amo animal de muruga. Pelo amor de Deus, é pavão na minha casa agora para tudo telado. Pena de pavão, pavãozinho, pavãozão. Eu encho a casa de pavão. Eu dou força para o pavão, que é um animal totem, não é um animal de poder. O animal de poder é a formiguinha. Ela pode ser pequenininha, mas a força dela, dentro do contexto, é total em termos de organização, em termos de determinação, de sobrevivência. É tudo a formiga. Mas não, a formiga eu não quero, não aceito a formiga, imagina. E tem isso, nós temos isso. E como que o animal de poder, ele vem para nós? Como que o animal de poder vem para nós? Não vou fazer hoje aqui um ritual para cada um descobrir o seu animal de poder. Eu também queria fazer isso, né? Eu vou fazer isso numa próxima sessão, né? Porque todo ano eu faço, e aí quem tem que estar pendurado no lustre sou eu. Como a gente escolhe um animal de poder? Primeiro, não é a gente que escolhe. Nós somos escolhidos. Segundo, como ele nos escolhe? A necessidade. A necessidade de cada um. Não, numa viagem xamânica. Numa viagem xamânica. Mais alguém? Eu vou bater o martelo. É isso aí? Através de sinais. Através de sinais. Também. Tudo que foi dito é verdade. E mais algumas outras situações que não foram ditas. Nós temos, no mínimo, 5 animais. Eu disse no mínimo 5 animais. Eu falei de 2. Vamos falar sobre o animal de cura. Quem é o animal de cura? Ah, bom, meu animal de cura é um elefantinho. Bom, para começo de conversa, você não escolhe as coisas. Você vê o que cada animal tem que você precisa. Eles têm suas funções. E cada animal tem a sua medicina para cura. Cada animal tem a sua medicina para cura. Se vocês estudarem a respeito, vocês vão ver que para cada situação nossa, seja ela emocional, física, mental ou espiritual, existe o animal certo para aquela cura. Como ele aparece? Ele aparece para você
depois que você os invoca, depois que você os chama. Aí você pode usar o seu animal de poder, se você souber quem ele é, para pedir para que esse animal se apresente para você, que tire aquela imperfeição e aquele desequilíbrio que você precisa momentaneamente naquela hora, porque não vai ser sempre o mesmo. E em cada fase também da sua cura, ele pode estar mudando, porque outros animais também têm a mesma função. Um pode vir, como é o clínico geral, e pode fazer o diagnóstico. Aí manda você para um especialista. Aí manda você para fazer exames. Aí manda você para cirurgia. Aí manda você para recuperação. Cada uma dessas etapas pode ser que nós tenhamos um animal diferente para a nossa cura. Tudo depende da conscientização que você tem do seu problema. Na vida é isso. Você consciente o tempo inteiro. Por isso que aqui o mestre Saint Germain não deixa a gente usar a ayahuasca, o cacto de São Pedro. Não deixa a gente fazer o temazcal. Não deixa a gente pôr o peiote. Porque ele quer que a gente esteja consciente o tempo todo. Por isso que nós fazemos o xamanismo crístico. Buscamos a nossa iluminação e a nossa ascensão totalmente conscientes. Usando a força da natureza, usando os elementos, os instrumentos de poder, os nossos animais de poder, para que nos dê a sustentação necessária para cumprirmos a nossa jornada e chegarmos à luz em vitória. E o nosso animal da sabedoria? Alguém poderia dizer para mim como ele se apresenta e de que maneira? Alguém? Não estou especificando animais. Coruja sim, ele é um. Mas a gente não está especificando agora nenhum animal. Eu estou perguntando como é que ele se mostra. Como? Em sonhos é uma maneira, perfeito. Intuição é outra. Meditação é outra. O que mais? Tem mais. Vamos pegar pelo menos mais duas, vai. Oração, quarta. Dentre várias que existem, só mais uma. Imagem repetitiva. Não entendi. Perdão. Uma imagem repetitiva, ele começa a aparecer muito. Você tem que entender o que está dentro dessa mensagem. Entendi. Quando ele aparece muito em sonho para eu te avisar, pode ser? Pode ser também. Em sonho, como ela falou. E repetitiva, isso também acontece muito com o animal de poder, quando a gente é cabeçudo. Não quer aceitar. O animal pode aparecer assim num desdobramento, numa viagem astral? Pode também. Mas o animal da sabedoria, ele é mais assim em função do que as outras pessoas falaram. E principalmente, fale, meu anjo. Numa revelação também pode ser. Um animal de poder, um animal totem. Todos os animais têm a faculdade de nos apresentar. Agora, a diferenciação que é importante que a gente faça. Esse é o segredo. Porque se vários animais se apresentam para mim, como eu vou saber quem é quem? Esse é o segredinho. Esse é o segredo. Porque se você não tem isso claro, você pode misturar a sintonia. Você pode achar que você está vendo o animal de poder, enquanto que ele é da sabedoria. Você deu da sabedoria, mas na verdade ele era o totem. Então você começa a misturá-los sem saber exatamente quem é quem na hora da floresta. E nós temos que dividir a festa em grupos. Porque se nós não dividirmos a festa em grupo, a gente não vai saber com quem dançar na hora.
É verdade. Então, a gente tem que saber o princípio das coisas. Às vezes o animal da sabedoria se apresenta muito facilmente para nós nas leituras que a gente faz dos livros. Ah, perdão, eu não ouvi então. Nas leituras, nos estudos que a gente está fazendo, ele se apresenta. Ele fica muito ao nosso lado nessa hora, dando a intuição, dando a inspiração, dando a reflexão, os pensamentos que a gente está tendo. Ele ajuda a formar e a formalizar essa situação. Diferente do totem, diferente do de poder, diferente do da cura. Então vejam bem que cada um dos animais, quando vocês estiverem fazendo ou estarem numa determinada situação, é aquela situação da hora que está imperando. Então é um animal também daquela hora que está imperando junto com vocês. Ok? E aí nós temos então agora um animal, falei sobre 4, poder, totem, cura, sabedoria, e um que eu não gosto muito de falar, eu sempre digo isso, que é aquele que a gente chama o animal das sombras. Mas sombra é um negócio que, dependendo de como você trabalha, você, como tudo na vida, tem o lado positivo também, não só o negativo, né? Eu não sei vocês se tem em casa ou não, mas geralmente gatinhos é que gostam de brincar com sombras, principalmente quando eles estão na parede, alguma coisa, eles saem catando, pulam no ar, né? Eles brincam com as sombras, E eu gosto muito desse exemplo para mostrar como nós devemos ser. Não quero que ninguém seja gato ou gata, né? Porque não tem nem como ser. Mas usar, às vezes, da experiência dos animais que nos mostram como devem ser na nossa vida, na nossa jornada, é um aprendizado real. Então a sombra, o animal da sombra, ele vem justamente para quê? Qual é a função dele? Iluminar. O que mais? Proteger. Limpeza. Vejam que o animal que eu citei sugere a função da sombra. Por isso eu citei o gato. Vocês lembram que o gato era um animal sagrado no Egito? Que a maioria do pessoal adora gato em vez de cães? Porque o animal é um pouco mais limpo do que o cão. Ele mesmo faz as necessidades, ele mesmo cuida. Mas ele não gosta muito de ser perturbado. Ele é independente. O cachorro é fiel. O cachorro é companheiro. O cachorro é amigo. Né? Eu não tenho gato. Nunca tive. Outro dia expliquei o porquê. Às vezes as coisas são contadas pra gente quando é criança, a gente cresce com aquilo e fica com aquilo na cabeça. Que Jesus chegou num poço e pediu água pro gato, o gato não deu, fez xixi. E aí ele pediu pro cachorro, o cachorro pegou uma latinha, pegou no fundo do poço a água e deu para Jesus. Eu amo cachorro. Nunca tive gato, mas essa história não é a verdadeira. Todas as minhas filhas têm gato. Adoram gato, cada um com o nome mais estranho possível. E eu vou lá, eles chegam perto, eu brinco, me dedico, até adoro gato agora por causa delas, mas não os tenho. Porque gato é aquela coisa, a minha casa é muito grande e tem N lugares para se esconder. Eu tenho medo de chegar em casa e ver o gato morto porque ele ficou preso num lugar que ele não pôde sair. Então, só de pensar na hipótese, eu já deixo de tê-lo para não ter que sofrer. Nem ele e nem eu. Mas, na verdade, o animal sombra, ele não se refere a nada disso que nós conversamos. Isso foi para limpar a cabeça de vocês.
O animal sombra, ele vem justamente para nos ajudar naquilo que nós não estamos cumprindo. Sabe quando as coisas começam a dar errado na vida da gente? E a gente fica patinando porque a gente pegou o caminho errado e nós estamos fazendo uma trilha que não é a nossa? Vocês nunca pararam para pensar que vocês pegam a trilha errada? Que vocês estão num caminho que não é o de vocês? Pois é, então eu digo para vocês que vocês estão com o animal sombra. Ele está do lado de vocês. Não é o animal do poder, não é o animal totem, não é o animal de cura, nem o da sabedoria. Vocês têm como companhia o animal sombra. Porque se vocês estão no caminho errado, é ele que persiste com vocês. Os outros animais se afastaram. Os outros animais persistem na luz. Quando a luz sai, é a sombra que chega. Eu já disse para vocês que na soleira da igreja de Salerno, na Itália, tem uma frase que diz o seguinte: a escuridão é a mãe da luz. A escuridão é a mãe da luz. Põe para mim, por favor. A escuridão é a mãe da luz. Se você ainda não está bem, e aí eu substituo a palavra escuridão por sombra, é porque a luz ainda não chegou até vocês. Em qualquer lugar, reunião, discussão familiar, relacionamento, operações financeiras, festividades, seja o que for, se entrar a presença da luz, acaba a escuridão, acaba a discussão, acaba a briga, acaba a pobreza, acaba tudo. A sombra deixa de imperar. O animal sombra, ele insiste na presença da luz. Ele insiste. Ele veio porque você não está cumprindo com aquilo que era o seu objetivo de jornada aqui. Mas você insiste naquele caminho. Ele lhe mostra, mas você insiste. E a luz não vem. Os animais iluminados não se aproximam. Até que você deixe novamente que a luz brilhe em você. Pode perguntar. Não. Não. O que mais? Se o animal sombra pode ser também chamado de arquétipo. Não. Arquétipo é uma outra situação. Alguém mais? Não entendi. O animal sombra é ligado com o ego? O animal sombra é ligado com o ego? É. E ele também está ligado às nossas sombras. Ele é ligado às nossas sombras. Ele é ligado. Ele veio por causa disso. Ele se alimenta disso. Todos os animais se alimentam. Não vamos nos esquecer disso. Não é a matéria de hoje, pode ser de um outro dia, mas todos os animais se alimentam de alguma coisa quando se aproximam a nós. Sempre. Sempre. Nós somos a fonte deles e de outros espíritos. Né? Tem gente que gosta de uma caninha. Né? Gosta de uma bebida, melhor. A caninha é lá onde eu moro. Gosta de uma bebida.
Tem espíritos que se chegam do lado para se alimentar daquilo, daquela energia. Não vai beber a bebida que está no teu copo, mas vai extrair energia, porque tudo tem energia. Tudo tem energia. Tudo. Se você cortar o nosso átomo, elétron e próton, tem energia. Se você começar a dissipar, tem energia. Não some a energia. Energia é energia. Mineral tem energia, vegetal tem energia, animal tem energia, hominal tem energia, angélico tem energia. O sistema cosmos, criação divina, é energia. Então, você se alimenta de energia. O nosso corpo físico tem que comer, tem que ingerir essa energia. Ah, mas tem a esmorrim que vive de luz. Energia. De alguma forma você tem que repor a energia. Seu lado emocional precisa de energia. Seu lado mental precisa de energia. O seu lado etérico precisa de energia. E o astral? Mais energia. E o etérico, o casual? Energia pura. E o espiritual? É energia. Então nós precisamos conturmar essa nossa energia. É lógico que a gente não tem um fio desse que você vai, coloca na tomada e carrega tudo. Não. Cada coisa tem o seu modo de carregar. Cada animal tem o seu modo de ser alimentado. Cada espírito sabe do que é viciado e do que precisa. É isso. Mais alguma coisa? Antes que eu apanhe? Fale. O animal da sombra, ele fica conosco quando fizermos escolhas erradas. Sim. Enquanto nós estivermos no caminho errado. Mas ele também nos escolhe ou a gente escolhe ele? Não, ele vem sozinho. A gente não atrai. Se eu estou num bar, eu não preciso invocar e chamar ninguém. Já está todo mundo lá. Né? Só vamos sentar se tiver umas cadeirinhas vagas do lado. Por exemplo, estou vendo uma cadeira vaga aqui, uma cadeira vaga ali, duas ali, uma lá atrás, uma lá no fundo e duas aqui, mais uma ali, 3 cadeiras aqui, mais 2 ali. Tem gente. Não está fisicamente, mas tem gente que precisa ouvir, está participando. Bônus estrelinha quando voltar. Você teve lá na palestra do Bueno na Pax? Teve? Mostra aí, tá aqui, carimbado, tá. Tá aqui. Eu sei, eu dou as últimas perguntas, mas eu preciso sanar dúvidas. Tá, pera um pouquinho só. Antes da sua, tem a dela. Pois não. Não existem unicamente animais sombra. Um animal, sei lá, uma girafa, vai. Ela tem o lado sombra e o lado luz. Isso, Né? exatamente. Exato, é muito boa pergunta sua e esclarecedora. Não existe o grupo de animais. Esses daqui são tudo sombra. Entendeu? A família do hipopótamo é sombra. A família do coelho é sombra. Não existe isso. Não, você entendeu, todo mundo já entendeu. Ela aqui. Você está no caminho errado, vai. Um caminho diferente da sua jornada. Certo. Pelo bicho sombra. Ele vai também te fazer sair dele através de intuições, sensações. De sair? De sair do caminho? Voltar para o seu caminho. Essa é a função dele. Então, é através de sonhos. Isso, intuição, exatamente. sinais. Essa é a função dele. Essa é a função dele. Ela perguntou, escuta, a gente está no caminho errado. Aí aparece o animal sombra e fica com a gente, fica andando. Mas ele vem para quê? Ele vem para mostrar para você que você está no caminho que não é seu. Por isso ele é a sombra. Entenda a situação da sombra que te acompanha. Você olha para a sombra, você vê o teu espelho. Ele está ali justamente para afinar você. Imagine uma situação de luz em que ela não aparece.
Não há necessidade dela. A senhora? Mas se você é escolhido para determinada função e você não aceita, você fica na sombra? Também. Boa pergunta. Também. Era o que aconteceu. Se você é escolhido para uma determinada função e você não a faz, além de você estar na sombra, você recebe o animal sombra também. E era o que estava acontecendo comigo. Vocês se lembram lá? Quando ela dizia para mim, você é xamã, e eu dizia, não, eu torço para o São Paulo. E não foi uma, não foi duas, nem 3 vezes que ela alertou e eu não aceitava. E que as coisas não estavam dando certo para mim. Até que eu reconheci isso e me achei no sentido de estar pronto para fazer esse trabalho. Eu saí do animal sombra e recebi o meu animal de luz. Simples assim. E a gente, e eu, principalmente aqueles que frequentam aqui sabem disso, eu costumo dar os meus exemplos da minha vida e daquilo que eu vivi como experiências das pessoas que acompanham comigo no barco da vida. Pois não. Na verdade, o animal sombra, ele também te acompanha quando você está na luz, mas você não vê porque você está no caminho correto. Esse é uma condição que a gente tem que entender por consciência própria, porque é o que a Cris falou. A girafa, ele é luz e sombra ao mesmo tempo. Então o que acontece? Você quer que a sombra lhe faça a sombra devida para que a sua função não seja cumprida, ou quer que lhe faça a função da luz para que ela tenha um retorno da sua vitória satisfatória entre o plano espiritual e o terreno? Porque se na verdade nós vivemos esse prisma e acreditamos que ele seja o correto nas defrações da luz que nós recebemos, nós temos que ter claro que nós que gostamos do xamanismo, e a maioria é xamã, nós fazemos a parte do mensageiro entre o céu e a terra. No princípio da presença divina eu sou, com o ser humano, nós representamos quem? Nós representamos quem? Na presença divina eu sou. Nós somos o mensageiro. Nós representamos quem? Na imagem da divina presença. O santo ser crístico. Muito bem, Jason. Muito bem. Ele estuda. Opa. Tem o grupo do universitário, né? Tem o grupo universitário. Eu preciso fazer a bênção final. Eu preciso. Então. Ela está com chicote. Ok. E hoje nós temos uma celebração lá embaixo, todo mundo está convidado. Está todo mundo convidado para a celebração lá embaixo, ninguém vai escapar daqui, porque eu ia falar no final. Aquela imagem que está lá no fundo, perto do Maurício, né? Marcelo, perto do Marcelo, vocês veem que embaixo tem um ser, aquele é o ser humano, que está envolvido na chama violeta. Em cima, toda coroada, iluminada com o corpo causal, aonde tem os sete raios, é a presença divina eu sou. No meio, não naquela figura, mas em qualquer outra figura, inclusive nós temos aí à disposição, tem um ser que vai ali no meio, porque é uma trindade. Nós temos um ser que vai ali no meio. Aquele ser é o santo ser crístico. Ele que reporta a presença divina eu sou, as nossas qualificações, para que no campo causal em volta da nossa cabeça vá se acendendo os raios conforme nós vamos cumprindo as nossas obrigações aqui na Terra. Nós passamos por cada um dos raios. Cada um que está aqui tem o seu 1, 2 ou até mais raios.
com as funções e as habilidades que vieram fazer aqui, cumprindo ou missões, ou propósitos, ou serviço. E cada vez que aquele raio acende, você cumpre aquela missão e não volta mais para cumprir aquele. Enquanto os 7 não tiverem acesos e completos, você ainda vem para cá. Ela não vai deixar eu falar mais. Ela não vai, ela fica assim. Que hora eu tenho? É 5 para 5. Eu falei até 5 horas. Então até 5 horas eu concluo. Então, todos nós estamos aqui para o mesmo propósito. Nascemos com esse propósito divino. A maioria de nós não veio por uma missão. Alguns veio. Ela, Chico, papapi, papapá veio. A maioria está aqui para servir. Servir. Agora, o propósito é de todos. Qual é o propósito divino de todos nós? Iluminação. Ascensão. Nascemos para isso. Cortarmos o fio da reencarnação. Irmos de origem e voltar para os nossos planetas, para as nossas constelações, para o nosso povo. A maioria não é daqui. A maioria está fazendo um serviço aqui. Nós temos que entender isso. O estudo é necessário. A compaixão é necessária. A paz é necessária. O bem é necessário. A luz é necessária. Mas antes de mais nada, o amor é necessário. Sem ele nós não vamos conseguir fazer com que o Espírito Gaia, que está num processo de transição, realmente ascensione aos planos da federação. O nosso trabalho é esse. É esse. Todo o resto é que são componentes para ajudá-lo a fazer isso. Eu gosto muito do chamado mítico. Lá está a nossa história. Lá está a nossa vida, contado em verso e prosa. Quem não leu, leia. Como é que é? O chamado mítico. Obrigado. Ela tinha que lembrar que é 5 horas. Então eu vou fazer a bênção final agora. Daqui. Obrigado. Obrigado. Ajudou muito, viu? Ajudou muito. E eu vou dar a bênção final e depois todos vocês estão convidados para a gente descer lá na lanchonete, que vai ter uma celebração e vai ter um comes e bebes lá e a gente vai fazer isso juntos. Tá ok? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir ao plano espiritual aqui presente que ancore essa energia do bem, da compaixão, da luz, do amor em nossos corações, para que nós possamos estar sempre ao lado da luz, aonde os nossos animais de poder, os animais que nós chamarmos de totem, o animal da cura, o animal da sabedoria e o animal da sombra, que estendam sempre as suas virtudes, de maneira igual a completar assim a nossa jornada aqui e agora. Ó grande Espírito Criador de todas as coisas, nós estamos aqui e sentimos o seu amor, a sua sabedoria e a vossa proteção. Guia-nos no caminho para o nosso melhor, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa fartura, a nossa prosperidade e tudo mais que nós necessitamos nesse momento. Ó grande Espírito do Leste, professor dos novos começos. Ó grande Espírito do Sul, professor da fé. Ó grande Espírito do Oeste, professor do final dos ciclos. Ó grande Espírito do Norte, professor dos mistérios. Meus irmãos, meus amigos e companheiros, que navegam comigo neste momento o rio da vida, saibam que o rio está fluindo cada vez mais rápido e é um momento de mudança para todos nós. Não tente se apegar à borda deste rio.
porque você precisa se libertar e fluir junto com esse rio. Saiba que o rio conhece melhor que você aquilo que você precisa. E todos neste momento, sem exceção, terão amor, sabedoria e proteção, e tudo mais que necessitarem. Porque este é um grande momento. Abra os seus olhos e receba, suba e eleve a sua cabeça acima do nível da água. Não mais mergulhe nos seus problemas. Celebre a vida todos os dias. Esse era o momento da nossa história que nós estávamos esperando. Se alguém te magoar, não leve isso a sério. E não leve isso de uma forma pessoal. Perceba que a pessoa também passa pelo seu processo de reverter as mágoas passadas. Aprenda a estar sempre relevando e elevando o seu eu espiritual. Juntos somos unos. A época de estarmos sozinhos já se foi. Agora é a época de todos nós nos unirmos. E a energia da luta não mais vai ser utilizada em nosso vocabulário. Porque agora está vindo uma grande revelação ao mundo. Que todos os países se unam de uma forma sagrada para podermos celebrar a vida e na unidade reverenciarmos o poder de Deus, Pai e Mãe. Ó grande Espírito dos nossos ancestrais que estão diante de nós e que conhecem bem a nossa situação por causa de suas vitórias. Nós estamos aqui agora, vivos, encarnados, e agradecemos por suas glórias. Nelas nós nos encontramos o amor, a sabedoria e a proteção. Estamos aqui para pedir por diretrizes e compreensão, para que possamos crescer e a criar o melhor lugar para aqueles que virão depois de nós. Ó querida e sagrada Mãe Terra, Mãe de todos nós liberamos agora os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas negatividades, as nossas sombras, as nossas dores, no seu mais sagrado fogo, que é do seu chakra cardíaco. Porque ali reside verdadeiramente o amor, a sabedoria e a proteção. Agradecemos pelas mensagens que recebemos. Agradecemos pela proteção que nos circunda. E com o seu mais puro amor e luz, Metakawase.
abrindo os nossos olhos, vamos voltando aqui para o salão. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos, a presença física de cada um aqui. Você pode abaixar um pouquinho para mim, por favor? Quero agradecer a presença física de cada um aqui, porque é muito importante a presença de vocês. Vocês sabem disso, aqueles que estão acostumados a vir, porque enquanto eu estou falando aqui, vocês estão trabalhando com a doação de cada um, através dos pensamentos e através dos sentimentos. O plano espiritual que está presente aqui na casa, desde o momento que a gente abre as portas lá na frente, ele fica até esse momento recolhendo toda essa energia que é dada por aquelas pessoas que vêm aqui fisicamente, porque eles recolhem essa energia que vocês doam, que vocês dão através dos seus sentimentos e através dos seus pensamentos, e levam para onde é necessário. Levam para os hospitais, onde estão os enfermos, levam para aqueles que não têm teto, não têm nenhum abrigo, levam para aqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir, não têm o que trabalhar, porque esse pessoal precisa de força. Esse é o alimento das pessoas que passam necessidades. É o amor, é a caridade que a gente possa dar. E aqueles que não tiveram os bons pensamentos, não tiveram os bons sentimentos, não se preocupem. Eles vieram todos aqui para esse fogo que está aceso. Eles estão sendo queimados aqui e estão sendo purificados. E vão voltar para essas pessoas, porque pertence a elas a energia, só que qualificada, purificada, harmoniosamente, novamente recebendo as próprias energias. É como aquela garrafinha, que você põe um pouco de água quando ela está cheia, e quando ela não está com água, ela está com ar. Aí você tira o ar e põe a água de novo. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E aqueles que vieram e doaram os seus sentimentos, saem daqui, eu não diria com a garrafinha cheia, eu diria que saem daqui com a garrafinha transbordando, porque não precisam nem da sua tampa ou da sua rolha, tem demasia para se dar, é como uma nascente, sempre tem para quem doar. Então eu quero agradecer vocês fisicamente por estarem aqui. O que vocês levam? De mim nada, mas deles vocês levam as bênçãos. No final de sábado maravilhoso que vocês possam ter, no domingo junto aos seus familiares, com muito amor, com muita felicidade e alegria. E eu quero que cada um de vocês tenha uma semana iluminada, com muita saúde, com muita luz e com muita proteção, porque hoje em dia nós precisamos. Vão em paz e que Deus vos abençoe.